Olá, bom dia, amigos. Que bom podermos estar aqui mais esta manhã de terça-feira para refletirmos juntos em torno da obra Renovando Atitudes de Hamed. Para essa manhã, nós separamos o capítulo 11, que tem como título Olhando para Trás. Nesse capítulo, Hamed vai nos fazer um comentário acerca de um item evangélico que consta no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e que diz assim: tal é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Rendamos graças a Deus, que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Baseado, então, nessa passagem, Hamed nos traz uma reflexão sobre a culpa. Culpa quer dizer paralisação das nossas oportunidades de crescimento no presente, em consequência da nossa fixação doentia nos comportamentos do passado. Quem se sente culpado se julga em peccatum, que é a palavra latina que quer dizer pecado ou culpa. Logo, todos nós vestimos a densa capa da culpa desde a mais tenra infância. Certas religiões utilizam-se frequentemente da culpa como um meio de explorar a submissão de seus fiéis. Usam o nome de Deus e suas leis como provedores do mecanismo de punição e repressão, afirmando que garantem a salvação para todos aqueles que forem tementes a Deus. Mas, normalmente, essas religiões se esquecem de que o Criador da vida é infinita bondade e compreensão, e que sempre vê com os olhos do amor, nunca punindo suas criaturas. Na realidade, são elas mesmas que se autopenalizam, por não se renovarem nas oportunidades do livre-arbítrio e por ficarem no presente agarradas aos erros do passado. Nossa atual cultura ainda é a mais grave geradora de culpa na formação educacional dos relacionamentos, seja no social, seja no familiar. No recinto do lar, encontramos muitos pais induzindo os filhos à culpa. Ai, você ainda me mata do coração. É aquela tática muito comum, usada para manter sob controle uma pessoa rebelde. Ou dos filhos que aprenderam a tramóia da culpa para obter aquilo que desejam. Ah, os pais das minhas amigas deixam-las fazerem isso. Culpar está longe de ser um método educativo, nem tampouco gerador de crescimento, mas um meio de induzir as pessoas a não se responsabilizarem por seus atos e atitudes. Em muitas oportunidades, vamos encontrar indivíduos que teimam em culpar os outros, acreditando ser muito cômodo representar o papel de injustiçados e perseguidos. Colocam os seus erros nos ombros das pessoas, da sociedade, da religião, dos obsessores, do mundo, enfim. No entanto, só eles poderão decidir se reconhecem ou não as suas próprias falhas, porque apenas dessa forma se libertarão da prisão mental a que eles mesmos se confinaram. Dar importância às culpas é focalizar fatos passados com certa regularidade, sempre nos fazendo lembrar de alguma coisa que sentimos ou deixamos de sentir, falamos ou deixamos de falar, permitimos ou deixamos de permitir, desperdiçando momentos muito valiosos do agora, quando poderíamos operar verdadeiras bases para o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olhando para trás, a alma não caminha resoluta e, consequentemente, não se liberta dos grilhões do passado. Todos nós fomos criados com possibilidade de acertar e errar. Por isso temos necessidade de exercitar para aprender as coisas,
de colocar as aptidões em treino, de repeti-las várias vezes em ensaios e erros. A culpa, ela se alicerça no perfeccionismo. Alimentamos a ideia de que não seremos suficientemente bons se não fizermos tudo com perfeição. Nós esquecemos, porém, que todo o nosso comportamento é decorrente da nossa idade evolutiva e de que somos tão bons quanto permite o nosso atual grau de evolução. A todo momento, nós fazemos aquilo que é o melhor que nós podemos fazer, por estarmos agindo e reagindo de acordo com o nosso senso de realidade. O arrependimento, ele resulta do quanto nós sabíamos fazer melhor e não o fizemos. Enquanto a culpa é invariavelmente a exigência de que deveríamos ter feito algo, porém não fizemos, ou por ignorância, ou talvez por incompetência. Agora, a divina providência vai sempre conceder ao homem a faculdade da recuperação e não vai condená-lo irrevogavelmente. Não há razão, portanto, para que nós continuemos a nos culpar sistematicamente. A verdade é que, né, vai ser cobrado pelo muito ou pelo pouco que nos foi dado, ou mesmo muito se pedirá àquele a quem muito recebeu. Paulo de Tarso diz assim: a mim que fui antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas alcancei a misericórdia de Deus, porque eu fiz por ignorância e por ser incrédulo. Tem-se dessa forma um ensinamento claro. A culpa é sempre proporcional ao grau de lucidez que se possui. Isso é, a nossa ignorância, ela nos protege. Hamed nos aconselha para que nós não guardemos culpa, que optemos pelo melhor, modificando a nossa conduta, que a gente reconheça o erro, mas a gente não olhe para trás, e sim sempre para frente, dando continuidade à nossa tarefa aqui na Terra. Então, gente, diante desse texto, o que Hamed nos mostra é que nós, no nosso atual estágio evolutivo, temos ainda muita dificuldade de lidar com a liberdade. Porque liberdade requer responsabilidade. Quando nós nos sentimos responsáveis pelas nossas próprias vidas, pela nossa conduta, muitas vezes nós temos ciência de que nossas escolhas é que gerarão consequências para nossas vidas. Então, como nós temos muita dificuldade de lidar com isso, muitas vezes nós vamos preferir nos aprisionar em religiões, em determinados, né, padrões ali de comportamento que nos aprisionam dentro desse medo, dessa culpa, dessa busca por uma perfeição que nós ainda somos incapazes de corresponder. Então, nós ainda nos colocamos numa situação em que dependemos de limites que são ofertados por outros e não por nós mesmos. E isso é um grande desafio para todos nós. Nós que já temos, né, conhecimento sobre o nosso ser espiritual, que sabemos que estamos aqui nesta vida, numa transição, num momento de aprendizado, numa etapa pedagógica da nossa existência, buscando evoluir nos aspectos intelecto-morais, devemos entender que, sim, nós precisamos ser capazes de vivenciar as oportunidades que a vida nos traz, dentro daqueles limites que são nossos, adequados ao nosso estágio evolutivo, para que possamos, então, galgar passos maiores na criação. Mas quando nós ficamos presos a culpas, a ressentimentos, a questões do passado, lamentando pelo que deveríamos ter feito ou não, deixamos de enxergar as reais oportunidades que o presente nos dá e deixamos de executar o melhor que nós podemos fazer. Então, que nós possamos ter nossas mentes lúcidas e abertas de que é preciso vivenciar o momento presente. O que passou, nós não podemos modificar mais, mas nós podemos, a partir do hoje e da consciência do hoje, fazermos o nosso melhor. Que possamos estar abertos, com as nossas mentes voltadas de forma positiva a essa oportunidade que é a nossa vida aqui na Terra, entendendo que nós somos potências divinas e que nós podemos, sim, realizar boas escolhas para as nossas existências, sem ficar dependendo de que
uma pessoa ou outra aprove a nossa conduta, que nós possamos fazer o melhor possível por nós e pelos outros. Muita paz para todo mundo, um bom dia e sigamos sem culpas, sem olhar para trás, olhando para esse hoje que se abre cheio de perspectivas e boas possibilidades para todos nós. Muita paz.